Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. As pessoas passaram a acreditar que o amor é um estado de arrebatamento, que tira a nossa sanidade mental, que o coração nos leva para taquicardia, pulsa, que a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser aquela pessoa que nós designamos como objeto do nosso amor, que todos os nossos pensamentos, do acordar até o deitar, precisam envolver aquela pessoa. Isso não é amor. Isso não é amor. Através dos contos de fada, o amor também foi romantizado. Existe sempre um príncipe encantado montado num cavalo branco que vai vir como socorro e resposta a uma donzela indefesa. Um homem que, a despeito de ser muito ilustre, e eu também sou admirador dele, William Shakespeare, no século XVI, trouxe um tremendo mal para a humanidade quando ele escreveu, ou melhor, reescreveu um romance chamado Romeu e Julieta. Romeu e Julieta não é de autoria de William Shakespeare, essa história já existia, ele simplesmente colocou em seus versos, aonde, por aquele amor arrebatador, um se mata e posteriormente o outro também. Acredita-se, eu sou capaz de morrer por amor. Tanta balela, tanta besteira a gente fala a respeito do amor, porque amor não é isso que a Bíblia diz ser. A definição que a Bíblia nos apresenta para o amor começa exatamente no texto que resume toda a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Deus ama você. Mas a minha pergunta nesta noite é: você ama a Deus? E é sobre isso que eu quero meditar com você. O tema da nossa mensagem desta noite, abrindo a nossa série de mensagens do mês de julho sobre ame o seu próximo, o tema de hoje é amar a Deus. Vamos ler dois textos que são similares. Mateus 22, de 34 a 38. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Marcos 12, de 28 a 30. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então a pergunta: você ama a Deus? Claro que todo mundo está respondendo: sim, eu amo muito. Mas o que é amar a Deus? O que realmente é amar a Deus numa sociedade que ama comidas, que ama lugares, que ama roupas, que ama animais? Todo mundo já disse: eu amo lasanha, eu amo meu cachorrinho, eu amo essa roupa, eu amo esse restaurante. O que é efetivamente amar a Deus à luz da palavra do Senhor? Por que a Bíblia nos ordena amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as nossas forças? Por que tamanhas considerações em algo que deveria ser simples como amar a Deus? Como você ama a Deus? Declarar amor não significa ser amor.
Eu amo a Deus. Declarar amor não significa essencialmente que a gente realmente ame. Acabei de mencionar. O amor está tão diluído hoje em dia que as pessoas amam tudo e qualquer coisa. Muita gente declara eu amo a Deus, mas na verdade não está amando a Deus conforme o próprio Deus determina que este amor seja. Vamos voltar então para o texto que nós acabamos de ler. A gente vai se deparar com um fariseu, perito na lei, como a própria Bíblia nos apresenta este homem. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus em resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Um fariseu, membro de uma seita judaica, que juntamente com duas outras seitas, os saduceus e os essênios, compunham os principais partidos políticos religiosos que tinham a condução de Israel. Os fariseus têm uma origem controversa. Alguns dizem que eles surgiram logo após o regresso da escravidão da Babilônia, outros atribuem que eles surgiram no século II, mas o fato é que eles são especialistas na Torá, ou seja, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, de autoria de Moisés, escritos há 1500 anos antes de Cristo. 1500 anos antes deste evento que nós estamos tratando acontecer, a lei já havia sido dada a Moisés. E esses homens eram peritos, profundos conhecedores da lei. E eles eram conhecidos pela sua observância rígida de uma exteriorização da religiosidade, da santidade. Era necessário mostrar externamente o quanto santo se era, e não essencialmente era importante por dentro verdadeiramente essa santidade existir. Que interessante, a gente vive uma sociedade evangélica muito similar a essa que os fariseus compuseram. Eles tinham uma lei oral, que como o próprio nome já diz, eles atribuíam essa lei oral até maior importância que a própria lei escrita por Moisés, porque eles diziam que essa lei oral havia chegado até eles desde Moisés, Josué, passando por Esdras, até chegou a eles, e esta lei oral, ela tinha que ser rigidamente observada. Eles tinham a aparência de santos, se vestiam como santos, falavam como santos. Eles literalmente buscavam mostrar para a sociedade que eles eram santos. Mas a Bíblia nos chama a atenção para o cuidado que desde aquela época era necessário se ter com aqueles que parecem ser uma coisa, mas na verdade não são, porque isso se chama farisaísmo. Os fariseus, queridos, eles eram considerados por Jesus como homens hipócritas. Mateus 5,20 diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Como alguém que é mestre na lei não vai entrar no reino dos céus? Como alguém que conhece a Bíblia profundamente não vai entrar no reino dos céus? Por quê? Porque conhecem, mas não praticam. Porque parecem ser, mas não são. A gente acha que todo mundo que diz que é crente vai entrar no céu. Não vai. Porque a própria Bíblia nos ensina que se a justiça, a nossa justiça não for muito superior à daqueles que aparentam ser, mas não são, de modo nenhum entraremos no reino. Não existe possibilidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando é assim, de modo nenhum queridos, não existe possibilidade alguma de entrar no reino dos céus. Muita gente declara versículos, muita gente declara que ama Deus, muita gente até gosta de vir à igreja, se sente até confortável domingo à noite, assentada no conforto da cadeira, é gostoso estar com os irmãos, de fato mas isso também não é amar a Deus.
Jesus nos advertiu para termos cuidado com o ensino dos fariseus. Que ensino é esse? É o ensino daqueles que parecem ser uma coisa, mas não são. Daqueles que se dizem mestres na palavra, mas não são. Que se dizem pregadores ou pastores, crentes, evangélicos, o que seja, mas não são. Mateus 16:12 diz assim: então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos são oriundos de fariseus que aparentam ser, e as pessoas hoje gostam da aparência, muita modernidade, uma linguagem bastante vulgar. Tem pessoas hoje que estão aplaudindo até palavrão nas pregações, cântico de músicas mundanas, como se fosse louvor, como isso é moderno, como isso é up to date. Tem pessoas que querem igrejas, que não são igrejas porque não estão dentro dos padrões bíblicos de igreja, mas são modernas, são atualizadas, são politicamente corretas. A gente não se dobra ao politicamente correto, a gente se dobra à soberania e santidade da palavra de Deus. Parecem que são de Deus, mas não são. Parecem que são de Deus, mas não são. Esse fariseu se aproximou de Jesus, e a Bíblia é clara, para testar Jesus. Olha a petulância daqueles que são sem ser, que parecem, mas não são. Se tem uma coisa, queridos, que eu pessoalmente não gosto muito, para não dizer que me causa repugnância, são pessoas que são sem ser, que querem aparentar algo que não são. Porque nós precisamos, diante de Deus, acima de todas as coisas, nós precisamos ser em essência, precisamos ser em verdade. Jesus chamou esses homens de sepulcros caiados. Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei, ai de vocês que conhecem a Bíblia, ai de vocês que leem a Bíblia, ai de vocês que pregam a Bíblia, ai de vocês que ficam repetindo passagens bíblicas, mas fariseus, hipócritas. Você consegue imaginar Jesus dizendo isso? Porque todo mundo só consegue imaginar Jesus dizendo coisas bonitas, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E ele diz, hipócritas. Nós nos fazemos hipócritas quando agimos como fariseus, e ele continuou, vocês são como sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. A sociedade hoje só quer ver aquilo que é bonito por fora. A gente só quer ver, no Instagram, coisas que são bonitas, não interessa, a gente só vai mostrar aquilo que é bonito. Tem gente que até coloca fundo falso atrás para dizer que está no lugar sem estar, para dizer que é bonito. Tem pessoas que são capazes de pegar roupas emprestadas para vestir, tirar fotos para mostrar algo que não são. Hipócritas, sepulcro caiado. É o que a Bíblia diz. Nós vivemos uma sociedade, queridos, que pode parecer bonita por fora, está podre diante de Deus. Estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Não escapou imundície nenhuma. Pense em algo que é muito imundo para você. Que só de pensar dá arrepio. Ali está dentro, todo tipo de imundície. Aos olhos de Deus é assim que é o hipócrita. Aos olhos de Deus é assim que é o crente que não é crente. É a crente que não obedece. Crente que diz que ama a Deus sem amar. Não abra a boca para dizer que ama a Deus se você não ama. Porque senão ele vai estar olhando para mim e para você como um sepulcro caiado, cheio de todo tipo de imundícies. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O fariseu está cheio de boas, entre aspas, intenções, mas tem um coração que não ama verdadeiramente a Deus. A pergunta que esse fariseu, esse mestre da lei, que quis colocar Jesus à prova, a pergunta essencial foi, qual o maior mandamento? Mateus 22 diz, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Você entendeu que o fariseu quis testar Jesus? Testar Jesus é uma brincadeira de mau gosto e que tem consequências terríveis.
Nós vivemos testando Jesus também. A gente sabe o que Ele quer que a gente faça e a gente faz diferente. A gente sabe o que a palavra dEle nos ordena, a gente fala assim, mas eu não vou fazer. A gente sabe o que Ele está determinando através do agir do Espírito Santo em nossos corações e mentes, mas a gente fala assim, eu vou fazer da forma que eu quero. E quando nós testamos Jesus, nós nos tornamos fariseus, mais uma vez, cheios de imundície. No céu não tem imundície, queridos, por isso que Ele diz, de forma alguma, de maneira alguma, não se engane, entrarão no reino dos céus. O fariseu conhecia a lei, até porque a resposta já tinha sido colocada no Pentateuco, 1500 anos antes dessa pergunta ser feita. Ele já conhecia qual era a resposta. Mas se tem algo que me mostra de interesse nessa pergunta do fariseu, é que pelo menos ele teve a preocupação de perguntar a Jesus por algo que ele precisava de uma resposta. E nós, muitas vezes, nem perguntamos nada para Deus. Senhor, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Senhor, eu devo ir a esse determinado lugar ou não devo? Eu devo estar com essas pessoas ou não devo? Eu devo ter amizade com esse tipo de gente ou não devo? Eu devo tomar essa atitude ou não devo? Eu devo falar isso ou não devo? A gente toma as nossas próprias decisões, depois, na vez de dizer, porque Deus me deu um sinal. Que sinal, queridos? O sinal era a sua própria vontade, era o seu querer. A gente se comporta pior às vezes do que esse fariseu, porque não estamos nem preocupados em perguntar nada para Deus. Não dê um passo na sua vida sequer sem consultar a Deus primeiro. Se você quer estar debaixo da bênção de Deus, não dê um passo sequer sem perguntar a Deus. Você pode não querer perguntar ao pastor e eu também não vou ter todas as respostas para você. Quantos de vocês já vieram conversar comigo e eu falei, a decisão é sua, eu vou orar para que Deus coloque no seu coração, porque eu não estou aqui para tomar decisão por ninguém. A decisão é individual, porque as consequências também são. Mas assim como Jesus olhou para o fariseu e quando ele perguntou, Jesus já sabia, você sabe a resposta, mas eu vou responder você assim mesmo. Muitas vezes, eu também como pastor, a pastora Elaine, eu falo isso e já sei, a decisão que teria que ser tomada aos olhos da palavra de Deus, esperando que aquela pessoa venha tomar a atitude que Deus espera que seja tomada. Basta conhecer a palavra de Deus. Não é, queridos, uma revelação transcendental, aonde um anjo vai vir do céu tocando alaridos e vai trazer a revelação abrindo um pergaminho para você da vontade de Deus. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a vontade de Deus. Não gostamos na maioria das vezes. Por quê? Porque vai de encontro à nossa própria vontade. A Bíblia contém todas as respostas que nós precisamos. Salmo 34, versículo 4 diz assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. A palavra do Senhor tem resposta para tudo. Vamos ver a resposta de Jesus? Deuteronômio 6, 4, 5. Ué, mas pastor, você não estava lendo Mateus e Marcos, agora você deu um salto, retroagiu 1500 anos, porque a resposta estava lá, no livro de Deuteronômio, a segunda lei. O livro de Deuteronômio foi escrito para relembrar a lei que havia sido dada a Moisés em Êxodos, porque eles estavam prestes a entrar na terra prometida. 40 anos depois, era necessário relembrar, trazer à memória deles tudo aquilo que havia sido dito. Por isso que Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi exatamente aquilo que havia sido dado a Moisés e que aquele fariseu já sabia. Por isso, queridos, as respostas que você está procurando, encontre-as na palavra de Deus. As pessoas aí fora ficam tão desesperadas por busca de resposta, que vão consultar cartas do tarô, o enforcado. Aqui apareceu o mal. Vão buscar cartomantes, vão buscar quiromantes, que vão ler o seu futuro no fogo,
Vamos procurar pessoas que leiam mão. A cigana leu o meu destino, só se for o seu, queridos. Porque, em primeiro lugar, destino não existe. E o plano que Deus tem para mim pertence somente ao Senhor nosso Deus. As pessoas estão ansiosas por respostas. Está ansioso por resposta? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. A resposta para o fariseu estava na palavra do Senhor. A resposta para você está na palavra de Deus. Por que você não encontra a resposta? Você não lê. Nós queremos atalhos, caminhos curtos, para facilitar a nossa vida com o nosso desleixo e preguiça em relação à palavra de Deus que vem sido atacada. Na internet, um político de fama internacional dizendo: esse livro tem que ser extinto, esse livro é um discurso de ódio, esse livro é um discurso de amor, esse livro declara: Deus amou o mundo, a ponto de dar o seu próprio filho. Não há declaração maior de amor do que esse livro, e nós estamos menosprezando a palavra do Senhor. Estamos abandonando a palavra do Senhor. Com mil desculpas, não gosto de ler, não tenho hábito de leitura. Não estou perguntando se você tem hábito de leitura. Não estou nem perguntando se você tem hábito de tomar banho. Mas você tem que tomar banho. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que nós temos que ler a palavra do Senhor. Não há pergunta que a Bíblia não tenha resposta, querido. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu vou responder a você. Clame. Não é pergunta, não. Clamor é diferente. Clamor, queridos, é algo diferente de oração. O clamor, a intercessão, a súplica. E a ordem do Senhor é: clame a mim, venha a mim com intensidade, com vontade, com sinceridade, com amor sincero, com amor de quem verdadeiramente me ama. Aí então eu vou responder. E vou dizer para você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Só Ele pode nos dar essas respostas. Ah, pastor, como vai ser o meu futuro? O meu, eu sei como vai ser. Eu permanecendo fiel na presença do Senhor, amando ao Senhor com todo o meu coração, alma, entendimento e forças, vai ser abençoado, e o meu futuro está na eternidade, está nos céus, com o meu Deus para todo sempre. Mas por que nós vamos amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há como, queridos, amar sem termos experimentado o que é verdadeiramente o amor. Não é esse amor de paixão maluca. Não é esse amor descontrolado, não é esse amor idólatra, onde a gente coloca filhos, esposas e maridos em patamares elevadíssimos, que às vezes estão inclusive acima de Deus. Tem gente que ama mais o seu marido que a Deus, ama mais o seu filho do que a Deus. E aí o próprio Deus vai nos ensinar: quem ama mais seu filho, quem ama mais sua mãe, seu pai, quem ama mais qualquer pessoa, não é digno de mim. Ai, pastor, mas eu sou apaixonado pela minha namorada. Que você ame a sua namorada. Paixão é podre. Para quem não sabe, paixão sempre tem data para acabar. E quando acaba, o objeto dessa paixão se torna horrível. Se torna algo que você fala: como é que eu pude? Paixão. Deus não quer paixão de nós. Eu não gosto nem de dizer que eu sou apaixonado por Jesus. Eu sei que é uma força de expressão. Eu entendo o conteúdo dessa expressão. Eu entendo até que as pessoas façam uso disso. Eu não gosto de dizer apaixonado, porque está dizendo o seguinte: daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco vai acabar. Vai ser que nem o poeta escreveu. Conhece aquele poeta que declarou que o amor que seja infinito enquanto dure? Como é que algo pode ser infinito se ele mesmo já está admitindo que vai acabar? Ai, mas o paradoxo dessas palavras são lindas, pura poesia. Que poesia, queridos! Como é que pode haver uma poesia que vai na contradição daquilo que é a razão? Infinito enquanto dure. Nós precisamos entender que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E no que consiste este amor? A Bíblia responde. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Direto. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é o amor.
É a Bíblia dizendo o que consiste o amor? Nisso. Nós não tenhamos amado a Deus, Ele nos amou primeiro. Não há como amarmos a Deus se nós não experimentarmos o amor de Deus em nossas vidas, através da verdadeira salvação em Jesus Cristo. Deus, queridos, entenda, as pessoas dizem assim, Deus é a essência do amor. Deus não é a essência do amor. Deus é o amor. Não existe outra definição. Amor é Deus. Deus é amor. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor, e porque nos amou, agora Ele nos ordena, determina. Não é um convite, queridos. Eu posso chegar para você e perguntar assim, você gostaria de ir na minha casa tomar um café? Ou você gostaria de dar uma corrida comigo? Isso é um convite. Agora, a palavra de Deus não está fazendo convite, está determinando. Ame! Ame! É o primeiro e maior mandamento. Primeiro, tudo começa ali. Não existe mais nada na vida espiritual se nós não amarmos a Deus como precisamos amar. É o primeiro, é o início, é o começo, é a base. Tem muita gente achando que está construindo a sua vida espiritual sem amar a Deus nas condições que o próprio Deus estabelece. É por isso que eu decidi solicitar os nossos pastores para pregarem sobre isso durante todo o mês de julho. Aqui na nossa igreja no Rio, lá em West Palm Beach, lá na Alemanha. Porque nós precisamos aprender a amar a Deus da forma que Ele quer ser amado. Não da forma, eu vou dar esse amorzinho aqui para Deus, eu vou dar esse tempinho aqui para Deus, vou dar esse dinheirinho aqui para Deus, vou dar esse talentinho aqui para Deus. Ele não precisa de nada disso. Com Deus, ou é tudo ou é nada. Não existe meio obediente. Não existe meio amante de Deus. Não existe isso, queridos. Ou nós amamos ou nós não amamos. E só amamos 100% quando fazemos da forma que Ele quer que nós façamos. O coração pecaminoso não tem como amar a Deus. Crente que peca não ama a Deus. Pastor, como assim? Eu peco, mas eu me arrependo. Coração pecaminoso não ama a Deus, não tem como, Deus é santo, e Ele é o amor, Ele não vai se diluir, queridos, na forma de pecado, porque eu e você escolhemos, porque pecado é uma escolha. Ninguém pensa, tanto filme de zumbi, tem crente pensa assim, não, é que o diabo chega e fala assim, me hipnotiza, lá vou eu, vou pecar, por quê? Porque o diabo está me arrastando para pecar, não é assim não, a gente olha, gosta e fala assim, vou pecar, vou me entregar à prática desse pecado, dessa desobediência, da minha arrogância humana contra Deus, vou falar o que eu não tenho que falar, vou fazer o que eu não tenho que fazer, vou agir da forma que eu não tenho que agir, porque eu sou eu. Jesus deixou claro que esse era o mais importante mandamento. O mais importante. Ouve, ó Israel, ame o Senhor de todo o seu coração. O mais importante é este. É um desafio, queridos, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ai, pastor, mas eu tenho que amar a Deus mais do que o meu filhinho, o tchucu-tchucu. Eu tenho que proteger porque sou mamãe, sou papai. E eu não tenho tempo para Deus porque eu tenho que, eu tenho que ficar cuidando. Não faça do seu filho, da sua filha, uma pedra de tropeço na sua vida espiritual. Não vai servir de desculpas aos olhos do Senhor. Ai, Deus me abençoou com uma casa grande, mas agora estou tão ocupado, eu tenho que arrumar muita coisa para arrumar na minha casa. Não coloque a bênção que Deus te deu como fator para impedir você. Aí Ele me deu um trabalho, mas esse trabalho me deixa exaurido, não tem nem força para ir na igreja. Não coloque a bênção como pedra de tropeço, você vai perder a bênção. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara, a bênção não acrescenta dor, e não existe maior dor do que nós irmos sendo paulatinamente separados de Deus. E muita gente está fazendo isso, tem sempre uma desculpa para não adorar a Deus, para não servir a Deus, para não fazer a vontade de Deus. Tem sempre um obstáculo. A vitória, queridos, sobre todos os outros desafios na sua vida, essa vitória está calcada, está
baseada na sua vitória sobre o desafio de amar a Deus. Porque é o primeiro, é o mais importante. Para chegarmos aos céus, o mais importante é amarmos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus, nós verdadeiramente somos fiéis. Nós somos aqueles crentes que Deus quer que nós sejamos. E, infelizmente, na prática, a maioria de nós não cumpre esse mandamento. É lindo a gente levantar as mãos para os céus aqui. Eu te amo, ó Deus, tua fidelidade, como é lindo isso. Eu te amo, Senhor, eu amo a Deus. É muito lindo a gente cantar. Mas mais importante que cantar é a gente viver. A verdade é que as nossas próprias vontades nos fazem esquecer de Deus. Tem gente aqui na igreja que está preocupado com dinheiro. Não que está faltando dinheiro, não. Ai, graças a Deus eu tenho muito dinheiro. Outros estão assim, olha como eu me visto de forma elegante, só tem grife. Outros, você já viu o meu carro? Ah, você conhece o meu carro, como é que é? Você já viu onde eu moro, qual é o meu endereço? Você já viu quem é o meu círculo de amizade, com quem eu me relaciono? Você já viu a função que eu ocupo? Isso é muito importante. Você sabe o quanto eu sou famoso? Você já viu quantos seguidores eu tenho? Cada postagem, quantos likes eu obtenho? Porque é isso que a sociedade usa como fator para nos identificar. Quem é você? Quem é você? A gente usa expressões, queridos, que deveriam ser varridas do nosso vocabulário. Pé de chinelo, João ninguém, Zé ninguém, com quem ele pensa que está falando. Por quê? Porque nós nos identificamos com esses parâmetros sociais. É mais importante ganhar dinheiro do que servir a Deus. É mais importante eu preparar as coisas materiais que agradam ao meu coração do que eu fazer a vontade de Deus. E amamos tudo isso. E por isso que a gente não tem tempo para amar a Deus acima de todas as coisas. 1 João 2,15, Deus fala assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E antes que você diga que o mundo é só o estado pecaminoso do mundo que jaz no maligno, o mundo é tudo aquilo que vai nos afastar de Deus. Deus determinou a intensidade do nosso amor por Ele. Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Domingo que vem, pastor Helene vai estar pregando sobre isso. Mas a expectativa que Deus tem do nosso relacionamento com Ele, queridos, é muito elevada. Deus não aceita qualquer coisa. Um hábito do brasileiro é chegar, às vezes em certas ocasiões, trouxe um presentinho para você. Não repara não, tá? É simplesinho, mas é de coração. Aí a gente acha que com Deus é assim também. Deus, eu trouxe aqui um pedacinho, um pouquinho de amor para o Senhor. É o que eu tenho no momento. Não repara não, tá, Deus? Mas no momento é o que eu posso dar. Não é! Porque quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, Ele sabe que nós temos condições de obedecer. Deus nunca nos manda fazer nada que nós não tenhamos condições de obedecer. Deus nunca vai me mandar fazer nada que eu não tenha condição de fazer, porque Ele me conhece, sabe os meus limites, conhece os seus também. O primeiro mandamento revela não só que nós temos que amá-lo, não é opcional, não é escolha, mas principalmente a intensidade de como nós devemos amá-lo. Com todo o nosso ser. Deus não aceita amor parcial. Você entendeu? Deus não aceita amor parcial. Não é que nem quando você está num relacionamento de namoro, meu amor está crescendo. Agora, acho que já dá para ficar noivo, porque não sei se dá para casar ainda, precisa crescer mais ainda. Vai não crescer. Deus não aceita esse tipo de amor, queridos. Ou nós damos tudo, ou nós não damos nada. 99,9% para Deus é zero. Que isso, pastor? 99,9999 dízima periódica para Deus é zero. Ele fala todo. Ele não fala parte, ele fala todo. Toda a alma, todo o coração, todas as forças, todo o entendimento. Ele não mencionou tão somente me ame com alma, com coração, com força e entendimento. Me ame de uma forma parcial, ou é tudo ou é nada.
Por isso, queridos, que na vida cristã é exatamente isso, é tudo ou nada. Ou a gente obedece ou a gente não é obediente, ou a gente é verdadeiramente salvo, ou nós estamos indo para o inferno, ou a gente obedece a palavra de Deus, ou nós estamos rasgando a palavra de Deus. E é muito triste isso, porque às vezes as pessoas passam anos ouvindo a palavra de Deus, mas não obedecem de forma alguma. A palavra de Deus diz para mim que Deus não vai aceitar uma manifestação parcial de amor. Mas olha só, quando nós amamos a Deus, biblicamente, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que lindo! Quando nós verdadeiramente amamos a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28, Paulo escreveu: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o... Para de dizer, não está escrito aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que se dizem crentes. Sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que se dizem evangélicos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que estão frequentando igreja. É isso que a Bíblia está dizendo? Então, querido, todas as coisas só vão cooperar o meu bem para quando eu amar a Deus de forma que Ele demandou total e absolutamente. Entregue o seu ser para amar a Deus. Ele continua dizendo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por que nós fomos chamados? Para que nós fomos criados? Para adorar a Deus, para amar a Deus. E nós temos livre-arbítrio para escolher se fazemos isso ou não. Então, preste atenção, algo acontece para você e não foi para o seu bem, é porque você ainda não está amando a Deus como deveria. Ponto. Ai, pastor, isso é um soco no estômago, eu queria que fosse um soco na alma. Porque a gente brinca com a Bíblia é clara, transparente, mas a gente quer de todas as formas sonegar o entendimento pleno daquilo que a Bíblia declara para mim. Se eu amo a Deus, seja o que for que aconteça na minha vida, seja o que for, aquilo que você pode considerar bom, ou aquilo que os outros podem considerar ruim, vai cooperar para o meu bem, vai cooperar para o seu bem, porque é isso que a Bíblia declara. Coroa da vida, queridos. Não é para aqueles que têm um longo e extenso currículo de crente, não. Tiago 1,12 diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Coroa da vida, salvação, eternidade é só para aqueles que amam a Deus. Olha só, os fariseus, eles iam à sinagoga. Os fariseus se vestiam como santos. Os fariseus, quando eles ofertavam, faziam questão de mostrar, estou ofertando para caramba, hein? Aqui é a minha oferta. Quando oravam, tinham que usar palavras bonitas. Quando jejuavam, tinham que ter o semblante caído. Olha aquele homem, se um fariseu entrasse aqui, ia ser cercado de fãs. Ai, meu Deus, um profeta está entrando aqui na igreja, eu quero que ele coloque as mãos em cima de mim. Por quê? Porque os seus olhos só vão enxergar o exterior. Mas Deus diz para mim e para você, somente coroa da vida para aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Pode vestir o que quiser, pode cantar o que quiser, pode frequentar o lugar que quiser frequentar, pode declarar tantos versículos bíblicos quanto quiser recitar. Se não amar a Deus, não vai receber a coroa da vida. É sério demais. A gente precisa refletir. Se você não reflete no seu amor pela sua esposa, porque tem gente que não reflete nem o amor pelos filhos, quanto mais vai refletir com o seu amor a Deus, a gente deveria. Não ame a Deus, queridos, só com palavras. 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, é fofura total, João, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quando é que você ama de palavra? Quando você diz, eu te amo. De boca, quando a gente abre a boca para cantar, eu te amo, Senhor, tu és lindo, maravilhoso. Eu te sirvo, tu és a razão da minha vida, eu não quero nada além do Senhor. Não basta, mas tem que ter ação e tem que ter verdade. E nós sabemos quando nós somos verdadeiros. E nós sabemos, queridos, quando nós estamos apresentando ao Senhor o nosso amor integral. Agora preste atenção, há crentes que nunca entram no lugar da bênção. Deus tem bênção,
tem crentes que nunca entram no lugar da bênção, por quê? Porque não vivem como a Bíblia determina, quebram princípios bíblicos, rasgam versículos bíblicos, desobedecem princípios bíblicos. Há uma promessa na Bíblia que diz assim, Efésios 1:3, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, toda sorte de bênçãos estão nas regiões celestiais, estão em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos, não é aquilo que você considera bênção, não. Porque já tem gente pensando assim, ai, o meu carro novo, ai, minha casa nova, ai, minha roupa nova, ai, minha viagem para Disney. Você tem direito a ser abençoado. A Bíblia diz isso, mas eu afirmo, tem crentes que jamais seguirão a este local de bênção, a usufruir da plenitude da bênção de Deus, daquilo que o Pai Celestial preparou para suas vidas. Por quê? Porque estão quebrando um princípio divino. Se a Bíblia diz assim, ame a Deus de todo o coração, e você não faz, você está quebrando um princípio bíblico. E aí você está acionando contra você mesmo uma lei estabelecida na palavra de Deus. Você entendeu? A lei humana diz que você não pode gerar provas contra si mesmo. Mas a lei de Deus diz o seguinte, se você não estiver debaixo dos princípios estabelecidos por Deus, você não vai estar debaixo da bênção. E aí a gente aciona contra nós mesmos quando nós amamos falsamente a Deus. Quando nós amamos parcialmente a Deus, quando a nossa vida serve parcialmente a Deus, quando o nosso coração também é parcialmente de Deus, quando o nosso entendimento, ora é de Deus, ora é da lógica, ora é do mundo. Quando as nossas atitudes, dentro da igreja, queridos, é muito fácil a gente ser crente. Vamos ficar aqui 1h30 ouvindo a palavra de Deus, mas a gente vai passar a semana toda lá fora. E é lá fora que nós vamos provar que nós verdadeiramente amamos a Deus. Quando nós não oferecemos a Deus o nosso amor leal, nós estamos nos rebelando. É rebelião em relação ao primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Repete, qual é o primeiro mandamento? Primeiro, maior. Se você não está fazendo isso, você está se rebelando. E se você está se rebelando, queridos, você não vai entrar na bênção do Senhor. Mais ainda, preste atenção. Isso é triste. Quem não ama Deus é amaldiçoado. Pastor, isso não é coisa que se diga no púlpito, mas é coisa que se diga na Bíblia. 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Se alguém não ama, mas não ama de acordo com os princípios bíblicos, de todo o coração, todo entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças, é amaldiçoado. Quem é amaldiçoado não está debaixo da bênção, entendeu? Eu não quero ser amaldiçoado e eu espero que você também não. Então reflita sobre a sua vida. Não tem de, mas pastor, eu sempre fui criado assim. Me ensinaram, se te ensinaram errado, queridos, joga fora, vai aprender certo. Se você estiver numa autoescola e a autoescola disser para você assim, quando o sinal vermelho aparecer, atravessa a rua, tá bom? Pode engatar primeiro, ou se for automático, libera o freio e vai em frente. Você vai continuar nessa autoescola? Então, presta atenção, se papai, mamãe, titio, vovó, pastores, igrejas, o que for te ensinaram errado, aprenda. Se alguém não ama o Senhor, é amaldiçoado. Se alguém não obedece ao Senhor, porque a Bíblia diz que quem ama o Senhor, obedece os seus mandamentos, a Bíblia é clara. Qual é a minha prova de amor? Eu vou provar para minha mulher que eu amo levando flores. Nem sabe que a mulher é alérgica à flor. Eu vou provar que eu amo minha mulher levando bombom. Estou de dieta, não estou comendo chocolate. Eu vou levar um perfume, eu sou alérgica a perfume. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente mostra a Deus o amor? Já disse, não são presentes. Quem me ama me obedece a tudo que eu mando. Deus nunca vai ser parcial. Quando Ele deu o seu filho, Ele deu o seu filho totalmente, o único filho, para morrer no meu lugar.
para morrer no seu lugar. É por isso que nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui nesta noite, em memória desta salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo aceitou morrer totalmente, Ele morreu totalmente na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Deus não é um Deus de parcialidade, é um Deus de integralidade. Nós somos parciais, porque nos recusamos a entregar a Deus aquilo que Ele demanda de nós. Então, eu pergunto a você, quem é o maior amor da sua vida? Não adianta olhar para o maridinho, para a esposinha do lado, e você, meu amor. Porque se a sua resposta foi essa, errou. Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ai, pastor, não existe maior amor do que o amor materno. Existe o amor de Deus. Eu sou capaz de qualquer sacrifício pelos meus filhinhos. Seja capaz de qualquer sacrifício por amor a Deus. Porque a Bíblia é clara, é Jesus falando. Não coloque seus filhos, seus maridos, seus pais em pedestais. Que eles não sejam um obstáculo para que nós não amemos a Deus. A Bíblia é clara. Se você fizer isso, você não é digno de mim. Se você não merece Jesus Cristo, você não tem acesso a quê? A salvação. Tem muita crente, muito crente dentro da igreja indo para o inferno. Muito. Não é pouco não. Isso é Bíblia. Mas eu quero terminar com Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.